Você já ouviu a frase que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço? Eu fui criada observando padrões de casamentos que me ensinaram que a mulher deveria aprender a como conquistar tudo o que queria do homem, seja por meio de uma conversa persuasiva ou por meio de trocas que tinha como recompensa o ato sexual. Me parecia que essa era a única forma de ser feliz no casamento. Eu deveria subjugar a vontade do meu marido em prol dos meus desejos pessoais. Quando eu me casei, esse padrão estava tão entranhado dentro de mim que, mesmo sabendo que estava errado, eu tinha que relutar para não replicar isso em meu casamento. E o resultado foi que eu não conseguia honrar o meu esposo porque eu sempre queria ter razão. Quando as minhas vontades não eram realizadas, eu ficava enfurecida. Na minha cabeça, o erro era sempre dele. E ele é que tinha que vir até mim para pedir perdão quando algo estava errado. Eu não conseguia enxergar o quão distorcida estava a imagem do que era ser uma esposa e o quanto que esta questão magoava o coração do meu esposo. Até que um dia começamos a conversar sobre finanças e sempre saía uma discussão, porque eu pensava de um jeito e ele pensava de outra forma totalmente diferente. Por anos e anos, a conversa sempre se encerrava dessa forma. Eu ficava irritada de um lado e ele saía de casa com o argumento que iria trabalhar para poder refrescar a cabeça. Acredito que uma frase que influenciava muito as minhas atitudes é esta: eu vou trabalhar para ser independente e não precisar de homem nenhum nesta vida. Parecia que eu queria provar que eu que mandava em mim mesma, seja emocionalmente, financeiramente e também nas minhas decisões. Eu não falava isso claramente, até porque na época eu nem enxergava que eu agia assim. Mas o que saía de mim, seja por meio de palavras ou atitudes, estava totalmente contaminado com esse pensamento. Até que os anos se passaram e tivemos inúmeras conversas onde ele falava: não é o que você fala, mas como você fala. Ai, como isso me irritava. Primeiro, porque eu sabia que ele tinha razão. E segundo, porque eu não conseguia mudar. Então eu comecei a orar sobre isso e tentar controlar as minhas palavras, mas eu sempre caía no mesmo erro. Eu falava certo, mas falava da forma errada. Estudando sobre comunicação e honra no casamento, eu cheguei às seguintes conclusões. A minha fala agressiva era um reflexo dos padrões que eu tinha aprendido. Eu não conseguia honrar o meu esposo com as palavras porque eu também não honrava ele no meu coração. E que também não adiantava mudar as palavras sem mudar a minha motivação. Eu devo confessar que doeu bastante perceber que o erro estava em mim, mas foi somente com essa percepção que eu comecei a alinhar o meu coração sobre o que eu queria ser como esposa. Foi então que eu entendi que eu não precisava competir com meu esposo para sempre ter razão e que nós estamos juntos na jornada da vida construindo o nosso futuro. Eu também aprendi que ele deixar eu ter razão não é sinônimo de ser amada. Também aprendi que nem sempre eu preciso provar que eu estou certa. E o que fazer quando nós já temos esse padrão distorcido dentro de nós? Eu precisei aprender uma nova forma de conversar, mais tranquila, menos agressiva. Eu aprendi a ceder, pois, por incrível que pareça, eu não estou 100% com a razão. Ao invés de usar a manipulação para conseguir o que eu quero, agora eu uso argumentos e uma boa conversa inteligente, expondo os pontos com o objetivo de chegar a um acordo que seja bom para a nossa família, e não apenas com o objetivo de me agradar. Gostaria que você refletisse quais padrões de casamento você aprendeu ao longo da vida e quais deles têm prejudicado o seu casamento e o que você vai fazer para mudar. Em Salmo 139, versículo 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu sou Renata Bereda e até o próximo vídeo.